Gálatas capítulo 6, nós vamos usar apenas um versículo para a nossa meditação, na verdade, rápida meditação nessa noite. O que significou a cruz para a igreja? É a pergunta que nós vamos tratar nessa noite. Irmãos, um dos problemas que nós enfrentamos quando pregamos sobre a Páscoa é que a mensagem da Páscoa perdeu o seu impacto, a sua surpresa. Ela não surpreende mais. Você conhece a história. A gente já ouviu tantas e tantas e tantas vezes que parece que essa história já não emociona mais. Mas eu não tenho dúvidas, rever as cenas finais da vida de Jesus aqui na terra ajuda a entender cada vez mais o que aquilo significou. Por isso nós estamos tratando desse tema. Quando eu assisti em 2002, se não me falha a memória, em 2002, pela primeira vez o filme A Paixão de Cristo, dirigido por Mel Gibson, aquela cena da crucificação, aliás, todas as cenas que cercaram a crucificação foram tão fortes para mim, impactaram tanto o meu coração, que eu me peguei várias vezes desviando o meu olhar da tela, não querendo ver. Assistindo o filme ali no cinema, eu pude entender pela primeira vez porque os discípulos fugiram daquela cena. Eu penso que se eu estivesse lá, nos tempos da crucificação, eu também teria fugido. Quem poderia suportar olhar aquela cena de maneira passiva? Uma cena tão brutal, uma cena tão cruel. Mas pastor, foi só filme, eu sei. Mas isso demonstra o poder chocante da cruz de Jesus. Então ver a cruz, realmente vê-la como se fosse a primeira vez, deve mudar você. Porque essa cena chocante, essa cena brutal, representa algo poderoso de Deus na vida da humanidade e na vida de cada um de nós. Eu estou chegando à minha mensagem final dessa série, chamada O Profundo Significado da Cruz. Nós vimos até hoje a cena da crucificação de vários ângulos. Nós vimos do ângulo de Deus, como Deus viu a crucificação. Nós vimos a crucificação do ângulo de Jesus Cristo, como o próprio Filho de Deus viu a cruz. Nós vimos a cruz pelo ponto de vista de Satanás. Semana passada nós vimos a cruz do ponto de vista do mundo. Hoje chegamos à última pergunta: o que a cruz significa para a igreja? O que ela significa? Gálatas capítulo 6, versículo 14, contém a resposta para essa pergunta, e está escrito: quanto a mim, diz Paulo, que eu jamais me glorie, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, por meio da qual o mundo foi crucificado para mim, e eu para o mundo. Irmãos, o credo dos apóstolos, que é a declaração de fé que vem dos apóstolos, diz assim, em uma das suas partes: eu creio em Jesus Cristo que foi crucificado. Ou seja, quando a gente declara essas palavras, nós queremos dizer que o Filho de Deus foi assassinado numa cruz romana, num lugar chamado Gólgota, fora das muralhas da cidade de Jerusalém. Nós cremos nisso. Esse é o nosso credo. De fato, isso aconteceu literalmente. Que se eu e você tivéssemos estado lá, nós teríamos de fato presenciado, testemunhado essa cena real, a morte lenta e agonizante de Jesus de Nazaré. Se nós estivéssemos lá, nós teríamos testemunhado a humilhação de Cristo, quando Ele morreu entre dois ladrões. Nós teríamos visto o gotejamento do sangue dele até a última gota. Nós o teríamos ouvido dizer: meu Deus, por que me abandonaste? E aí Paulo escreve como cristão
sobre a cruz de Cristo, e ele diz assim: se eu tiver que me gloriar de alguma coisa, se eu tiver que dizer que eu tenho algo diante de Deus, que eu me glorie na cruz. Ela é o meu grande mérito, ela é o meu grande sinal de salvação. Irmãos, a cruz é o coração do Evangelho, e o Evangelho é a razão da nossa existência. Nós não temos mais nada para nos vangloriar além da cruz de Cristo. Nós não podemos reivindicar nenhum tipo de inteligência especial. Nós não podemos reivindicar nenhum mérito especial, nenhuma beleza especial, nada que nos recomende diante de Deus. É porque nós somos mais bonitos, nós cantamos melhor, nós nos vestimos assim, nós somos limpos e nós somos bons, e é por isso que Deus, irmãos, não existe nada que nos recomende diante de Deus. Romanos capítulo 3, os versículos, finalzinho do versículo 22, início do 23, diz assim: não há distinção, pois todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus. Diz o texto: nenhuma diferença aos olhos de Deus, não há diferença entre os homens. Deixe-me radicalizar essa ideia aqui para que você entenda. Não há diferença entre o advogado corporativo e o traficante de drogas lá de Recife. Não há diferença entre uma prostituta num bordel do Rio de Janeiro e uma pós-graduada pela PUC. Não há diferença entre um membro de gangue lá de São Paulo e o mais honrado membro da segunda igreja. Fora da graça de Deus, todos nós estamos perdidos. Talvez esses títulos nos diferenciem entre nós, entre os nossos pares, na sociedade, mas aos olhos de Deus não há distinção. Para que a gente não esqueça o que aconteceu naquele dia, eu trouxe para você uma descrição médica de uma morte por crucificação. Como um médico descreve a crucificação. Então diz assim: tente imaginar-se no Monte Gólgota na Sexta-feira Santa. A cruz é colocada no chão, você é jogado para trás com seus ombros contra a madeira. O legionário romano procura o lugar no seu pulso. Ele apoia o prego de ferro forjado, pesado e quadrado, através do seu pulso, e ele o crava na madeira. Rapidamente ele se move para o outro lado e repete a mesma ação, tomando cuidado para não puxar os braços com muita força, permitindo que eles ainda tenham alguma flexibilidade de movimento. A cruz então é levantada no seu devido lugar e fixada lá no alto da colina. O seu pé esquerdo é pressionado para trás, contra o pé direito, com ambos os dedos estendidos para baixo. Agora, um prego é introduzido através da carne, dos ossos, atravessando os dois pés e cravando na madeira, deixando os joelhos flexionados. Agora você está crucificado. Quando você lentamente se curva para baixo, coloca mais peso sobre os cravos dos pulsos, insuportável. A dor ardente, corre ao longo da ponta dos dedos, percorrendo os braços, explodindo na sua cabeça de dor. Você então empurra o seu corpo para cima para evitar aquele prolongamento de tormento. Mas agora você sente a agonia lancinante do prego, rasgando os nervos dos seus pés. À medida que a fadiga domina os seus braços, as câimbras varrem os músculos que explodem em dores profundas, implacáveis, latejantes, e com as câimbras vem a inabilidade de empurrar seu corpo para cima e respirar. O ar agora se arrasta pelos seus pulmões, mas ele não é exalado. Você luta para se levantar, a fim de obter até mesmo um pequeno suspiro de ar. Agora vem a hora da tortura sem fim. Ciclos de torção, câimbras conjuntas de cortar, asfixia parcial intermitente, dor lancinante,
onde as costas foi rasgada pelo movimento de arrastar as costas para cima e para baixo na madeira da cruz. Em seguida vem outra agonia que começa, uma dor forte e profunda no peito. A cavidade abdominal começa a se encher de soro e começa a comprimir o coração. É agora quase a hora do fim. A perda de líquidos atingiu seu nível crítico. O coração comprimido se esforça para bombear lentamente o pesado e espesso sangue para os tecidos. Os pulmões torturados estão fazendo um esforço frenético para arfar em pequenos goles de ar. Finalmente, você sente o frio da morte rastejando através dos seus músculos e você dá bem-vindo à morte. Irmãos, era uma maneira terrível de morrer, mas é assim que o Salvador do mundo terminou a sua vida. Eu incluí essa descrição para que nós possamos compreender a realidade física da crucificação, mas veja bem, não é o sofrimento físico que a Bíblia destaca, não é o sofrimento físico de Jesus que a Bíblia enfatiza. Em vez disso, os escritores bíblicos se concentram no que a morte de Jesus realizou, o que ela fez por nós. Todos nós sabemos que ele morreu no lugar de outras pessoas, mas o que isso realmente significa? Então eu faço 3 considerações aqui sobre o que significa a cruz para a igreja. A primeira consideração é sobre as implicações da cruz. Quais são as implicações da cruz para nós hoje? A Bíblia diz que a cruz é lugar de sofrimento e lugar de morte. Em termos práticos, nós sacamos da Bíblia o que significa a cruz para o crente. Em primeiro lugar, a cruz significa morte para a velha vida. Depois, morte para o eu. Depois, morte para a carne. E ainda mais, morte para o mundo. Irmãos, a cruz é essencialmente um confronto com o pecado. É um confronto com o nosso estilo de vida pecaminoso. A cruz significa que a velha vida é passada. Nós nunca poderemos voltar novamente à velha vida. Significa que há uma nova marca em você. Significa que nós fazemos uma ruptura decisiva com o velho estilo de vida. E nós partimos para seguir Jesus numa nova vida. A cruz é a maneira de Deus dizer: você pode ter o seu pecado, ou você pode ter o meu filho, mas você não pode ter os dois. Morrer para o mundo significa que as coisas que pareciam tão importantes lá no mundo, as coisas que eram tão atrativas no mundo, as coisas que eram tão sedutoras no mundo, a corrida pelo dinheiro, a compulsão pelo poder, a necessidade de dominação, o desejo de vencer a qualquer preço, a busca desesperada pela aprovação dos outros, essas são as coisas que o mundo valoriza. E nós morremos para isso. A cruz nos leva a abdicar disso, a abrir mão disso. Você vive por um novo padrão. Significa que você dá adeus à velha vida, ao velho modo de viver. Jesus diz lá em Lucas 9:23, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Pastor, o que isso significa? Significa exatamente isso que diz. A menos que você negue a si mesmo, a menos que você diga não para si mesmo, e entre pelo caminho da cruz, você não é um verdadeiro discípulo de Jesus Cristo. Pastor David Wilkerson disse assim: quando você se ajoelhar ao pé da cruz, você não vai ouvir uma palavra suave, fácil, no primeiro momento. Mesmo que a cruz seja a única porta para a vida, você vai ouvir sobre morte, a morte de todos os pecados. Quais são as implicações da cruz? Ou a maior implicação da cruz é exatamente essa: morte. Segunda consideração são os mandamentos da cruz. O Novo Testamento nos dá 3 mandamentos que eu chamo de mandamentos da cruz. Nós não ousamos ignorá-los, absolutamente. Se nós ignorarmos os mandamentos da cruz, nós deixamos de ser igreja e nos tornamos um clube religioso, um clube social religioso.
Mas nós não ignoramos os mandamentos da cruz. A Bíblia nos orienta, em primeiro lugar, levar a cruz. Segundo, gloriar-se na cruz. Terceiro, pregar a cruz. Todos nós, irmãos, temos de levantar a cruz. É a nossa única bandeira, é a nossa única mensagem. Se nós falarmos de política, talvez a gente coloque um novo homem lá em Brasília. Mas colocar um novo homem lá em Brasília não vai mudar o coração das pessoas. Se a gente pregar política, talvez a gente coloque um novo administrador na prefeitura, alguém com competência para gerir ou administrar a nossa cidade. Isso pode mudar a cidade, mas não muda o coração das pessoas. Por isso que a nossa mensagem é a cruz. Tudo ao nosso redor se resume nisso, irmãos. As pessoas estão carregando um fardo enorme de pecados sobre as suas costas e elas não sabem o que fazer. Elas estão doentes em seus corações por causa desse fardo que carregam. Você pode ver isso nos olhos delas, você pode ver isso no rosto delas, você pode ouvir isso no gemido da alma dessas pessoas. Elas anseiam por algo melhor, algo maior. E elas camuflam isso com os brinquedos da vida. Elas tentam suprir essa necessidade interior com aquilo que eu chamo de brinquedos da vida. Mas elas não conseguem. Onde elas vão se ver livres desse peso que massacra suas almas? Para onde elas podem ir? Só a igreja tem a resposta. E a resposta é encontrada na cruz de Jesus Cristo. Quando Jesus disse, eu sou a luz do mundo, quando Ele disse, eu sou a porta, Ele estava falando da cruz. Você não pode ir para o céu, a menos que você caminhe o caminho da cruz. Essa semana eu li a biografia de um atleta olímpico chamado Charles Murray. Murray era atleta olímpico na década de 60, enquanto ele era universitário. E o seu esporte era o salto ornamental. É esse tipo de esporte em que o atleta se prepara fisicamente para subir uma alta plataforma e lá de cima ele se lança e ele dá várias piruetas no ar e ele cai na piscina tentando provocar o menor movimento possível na água. Murray era um excelente atleta e ele estava se preparando naquele ano para as Olimpíadas. E o reitor da universidade em que ele estudava lhe deu carta branca para ele treinar na piscina da universidade o tempo e a hora que ele quisesse treinar. Seu companheiro de quarto era um bom cristão e falava de Jesus para Murray o tempo todo. Murray tinha curiosidade para conhecer Jesus, para entender a história de Jesus, porque ele não foi criado numa família cristã, ele ouvia pouco de Jesus na sua família, e agora ele tinha a chance de ouvir com alguém que parecia conhecer Jesus intimamente, e ele tinha o coração aberto para ouvir aquelas histórias, até que um dia seu companheiro de quarto lhe fez o desafio: você abre o seu coração e você entrega o fardo dos seus pecados a Jesus? E a resposta de Murray foi categórica. Ele disse, não. Não. Dias depois, Murray, à noite, entre 10:30 da noite e 11 horas da noite, ainda com todas aquelas mensagens e histórias ecoando na sua cabeça, ele foi para a piscina, ele queria treinar, era noite e ele queria treinar. E ele entrou no lugar da piscina, ele subiu até a plataforma bem alta, e ele se posicionou nessa posição clássica para um salto de costas. Mas ele conta no seu testemunho que enquanto ele estava ali com os braços abertos, se concentrando para fazer o seu salto, ele viu a sua própria sombra projetada pela lua cheia na parede em frente, e ela desenhava exatamente uma silhueta de cruz. E ali, Murray conta, seu testemunho, que ele sentiu todo o peso
dos seus pecados sobre os seus ombros. E ele se sentiu massacrado, e a sombra daquela cruz fez com que ele ali se sentasse na plataforma e chorasse, pedindo perdão dos seus pecados, e que Deus entrasse na sua vida, e ali naquela plataforma, a cruz o salvou. Mas veja, a história não termina aí. Com o seu choro, com a sua agonia, o vigia da piscina ouviu todo aquele barulho estranho, entrou na região da piscina e acendeu as luzes, e para surpresa de Murray, a piscina havia sido esvaziada naquela tarde, para manutenção. E a cruz o salvou mais uma vez. Você entende por que a nossa mensagem é a mensagem da cruz? Eu não me admiro de Paulo ter se gloriado na cruz. A cruz é o plano de salvação do ser humano do desastre. Deixe-me lhe fazer uma pergunta pessoal. Que tipo de entrave existe na sua vida hoje? É raiva? É pornografia? É um coração duro pela incredulidade? É a bebida? É um temperamento incontrolável? É o roubo? É a mentira? É o aborto? É o orgulho? É a ganância? Deixe-me lhe contar a notícia mais linda que você já ouviu. Não importa qual seja o seu entrave ou o seu pecado, não importa quantos pecados você acumulou na sua vida, não importa quão culpado de fato você seja, não importa o que você fez essa semana ou essa tarde, não importa quão ruim você é, não importa quantos esqueletos estão escondidos dentro do seu armário, a cruz é a resposta de Deus para as suas necessidades mais profundas. Eu tive um professor no seminário que falava do desejo de não sei o quê. Ele dizia assim: dentro do homem existe um desejo de não sei o quê. A cruz é a resposta para esse desejo. É isso que os teólogos querem dizer quando eles falam de obra consumada por Jesus Cristo na cruz. Não é apenas um slogan, não é uma frase de efeito, é uma profunda verdade espiritual. Quando Jesus clamou lá na cruz, está consumado, Ele estava dizendo: eu completei na íntegra o que Deus mandou que eu fizesse. O que Jesus realizou lá na cruz, através da sua morte, foi tão impressionante, foi tão completo, que nunca mais precisou ser refeito. Foi feito uma única vez, uma única e definitiva vez. E meu querido, há 2000 anos atrás isso aconteceu, e até hoje, homens e mulheres são transformados pelo poder daquela cruz. O trabalho de Jesus foi concluído, em todos os sentidos da palavra. Não há nada mais que Deus possa fazer para salvar você. Não há plano B, não há outro plano. Ou é a cruz, ou você está perdido para sempre. Essa é a importância da cruz. E finalmente eu quero considerar o poder da cruz. Todos nós temos as nossas necessidades particulares, íntimas, pessoais. Cada um a sua. Mas todos nós temos uma necessidade básica. A gente precisa de algo por dentro. Por dentro. Isso é o que todos nós queremos. Nós queremos algo por dentro. Nós queremos um poder que nos fortaleça por dentro. Nós queremos um poder que nos permita ficar de pé. Um poder para correr e não se cansar. Um poder para caminhar e não desfalecer. Onde nós encontramos esse poder interno? Querido, é a cruz de Cristo. Quando eu encerro essa minha série de mensagens, tudo que nós estamos afirmando aqui, nós estamos firmando na cruz de Jesus. Ela é a verdade central do cristianismo, ela é o evento principal da história da humanidade. A cruz é a nossa mensagem, ela é a nossa esperança, ela é a nossa confiança. A cruz é a nossa medalha de honra. Embora seja emblema de vergonha e de sofrimento, ela é a nossa medalha de honra. Embora o mundo despreze a cruz, nós nos unimos em torno dela. É por esse símbolo e por si só nós vamos conquistar e nós vamos avançar.
Portanto, queridos, amemos a cruz, preguemos a cruz, permaneçamos aos pés da cruz, nunca tenhamos vergonha da cruz de Jesus, segure-a bem alta como uma bandeira, a bandeira da nossa salvação, levante-a como esperança do mundo. Diga o que quiserem a respeito da igreja, mas eu, como pregador do Evangelho e pastor de igreja, continuo afirmando: a igreja, por causa da sua mensagem, é a esperança do mundo. Se nós pregarmos a cruz, não há poder maior do que o poder da cruz. É o único poder que pode resgatar homens e mulheres das suas mazelas, do seu lixo espiritual, libertá-los da condenação eterna, dar-lhes nova vida, dar-lhes uma nova direção. Cristianismo, irmãos, é a religião suprema da cruz. Nova vida em Cristo começa com morte. Embora o mundo não queira ouvi-lo, ou ouvir essa mensagem, nós devemos pregá-la mais e mais e mais, e em seguida exortar homens e mulheres a correrem para a cruz. Quando nós pregamos o Cristo crucificado, almas rebeldes vão depor as suas armas, vão cair aos pés da cruz e adorar juntamente conosco, nosso Salvador e Senhor. Algum dia, irmãos, juntos, nós vamos cantar lá no céu: digno é o Cordeiro que foi morto numa cruz. Quando chegarmos no céu, nós vamos encontrar Jesus, e Ele carregará ainda no seu corpo as marcas da cruz, medalha de honra. Essa é a nossa mensagem para o mundo, que Jesus morreu na sexta-feira santa e ressuscitou no domingo de Páscoa, que o povo de Deus se alegre e proclame a cruz do seu Deus e o Deus da sua cruz. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos. Eu encerro falando do poder da cruz. O poder que transforma qualquer pessoa. Meu querido, nessa noite, você tem a oportunidade de começar de novo. Começar de novo. Começar de novo. Eu digo para cristãos e não cristãos: você pode começar de novo. Cabeça curvada, os olhos fechados, eu quero orar por você. Pai, por favor, aplica conforme a tua vontade essa mensagem em cada coração. Nós saímos daqui nessa noite, Deus, tendo a certeza de que precisamos do poder da cruz em nossas vidas. Não nos deixe, Senhor, sozinhos, lutando as nossas mazelas. Ajuda-nos, ajuda-nos, ajuda-nos. Nosso coração é tão facilmente seduzido pelos brinquedos da vida, e nós damos atenção a tantas coisas fúteis, inúteis, passageiras, tentando preencher aquela necessidade interior que só a tua cruz pode preencher. Livra-nos, Senhor, dessas futilidades. Ah, Deus, livra-nos e faz-nos encontrar prazer na tua cruz. Não somos perfeitos, nós somos humanos, o Senhor sabe disso. Então, Deus, não nos deixe
cair diante da busca da perfeição, mas nos ajude na nossa humanidade a hoje fazermos Tua vontade, Teu querer, com a força que vem da cruz de Jesus. A gente vai sair daqui, Deus, daqui a alguns minutos. E lá fora, Deus, existem exércitos gigantes que nos espreitam. E se eles se levantarem contra nós essa semana, ó Deus, dá-nos a força necessária para vencê-los, em nome de Jesus. Não nos deixe, Senhor, recuar, nem para tomar impulso, mas seguir em frente, seguir em frente, seguir em frente. Dá-nos a Tua bênção, Pai, em nome e por amor de Jesus. Amém, igreja? Vamos ficar de pé, queridos. Nós estamos preparando um lindo musical para essa ocasião de Páscoa. Nós vamos apresentar no dia 27, alto de Páscoa. O tema desse ano é entrega. Vai ser um dia muito especial, uma noite muito especial. Quero convidar você para estar conosco. Agenda aí dia 27 de abril para estar conosco no alto de Páscoa. A Miriam Alves, lá do Rio de Janeiro, está conosco pela internet, pede oração pela sua vida. Tia Miriam, nós vamos orar por você. A Adriana Nascimento pede oração pela sua família. Flávia Silva, aqui de Itaperuna, também está conosco pela internet, pede oração pela família, filho e saúde. O Léo e a Fran, aqui de Itaperuna, pedem orações pela família, pelos amigos e por essa semana. Nós vamos orar também pelo Léo e pela Fran. Irmãos, nós devemos orar pelo William e Evanise. O seu filho mais novo, Pedro Lucas, foi internado às pressas agora de manhã e às 11 horas se submeteu a uma cirurgia emergencial. É um problema no intestino, quando o intestino começa a engolir o próprio intestino. E aí essa criancinha, talvez uns 3 anos no máximo, 2 aninhos, né? Teve que abrir a barriga e fazer uma cirurgia muito séria. Até onde eu sei, ainda estava na UTI, né? Já foi para o quarto? Estava indo para o quarto, né? Agora à noite. Vamos orar por esse casal querido, William e Evanise, e lembrar do Pedro Lucas, o filhinho deles, para que se restabeleça desse mal súbito, né? E o irmão mais velho teve também, e agora novamente o caçula. Então vamos pedir que Deus tenha misericórdia e sustente essa família nesse momento. Você tem alguma coisa que você quer colocar diante de Deus? Então, um gesto de fé, coloca a mão no coração. Pai, nós colocamos a nossa vida diante de Ti, principalmente esses pedidos de oração que recebemos desses irmãos pela internet. Também, Deus, colocamos em Tuas mãos a vida do William, da Evanise, do Pedro Lucas, do João Davi, essa família querida, Pai, em nome de Jesus, sustenta, fortalece, dá um restabelecimento pronto, rápido, Deus, para o Pedro Lucas, para ele voltar logo a correr, alegremente, saudável, Deus, na sua casa e aqui, na Tua casa, Pai. Leva-nos em paz para uma semana debaixo da Tua graça e da Tua misericórdia, Senhor. Dá-nos a Tua bênção, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Boa semana. Deus...